Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Fala aí, meu amigo, minha amiga, isso aqui é o nosso vídeo de hoje para falarmos do Botafogo, segunda-feira, dia 3 de agosto. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, porque falar do Botafogo é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos dá alegria, muito embora às vezes nós tenhamos notícias desagradáveis, mas o Botafogo vai ser sempre a nossa alegria. Falar do Botafogo nos dá prazer. Então, nós vamos começando o vídeo de hoje falando das coisas, lógico, pertinentes ao Botafogo. E um dos assuntos que tem tomado conta do noticiário do Botafogo é a questão do Wallace Davi. E eu quero aproveitar a questão do Wallace Davi e falar um pouquinho sobre outros jogadores que, na minha opinião, estão na mesma situação do Wallace Davi. Bom, você sabe, o Wallace Davi é aquele jogador volante que veio do Fluminense naquela negociação com o Savarino, naquela transferência do Savarino do Botafogo para o Fluminense. E eu quero aqui salientar que o Savarino em momento algum desejou sair do Botafogo. Eu já fiz vários vídeos falando sobre a possibilidade do Savarino estar entre os jogadores mais importantes do século no futebol do Botafogo, por conta dele já ter alcançado aqueles 2 títulos inéditos e a permanência do Savarino e a conquista de mais alguns títulos trariam o Savarino para um patamar inimaginável no momento atual. Por que inimaginável? Cara, você sabe, o Botafogo é um time histórico, tem jogadores históricos. O Botafogo é o único time no Brasil e eu acho que no mundo tem 2 ou 3 longa-metragens falando sobre jogadores do Botafogo. Nós temos o vídeo, o longa-metragem falando sobre Heleno de Freitas, né, o popular Gilda, né, que foi inclusive interpretado, se não me engano, pelo Rodrigo Santoro ou pelo agora me foge a memória quem interpretou Gilda. Eu acho que foi Edson Celulari. Quer ver? Eu vou botar aqui, ó. Ator que interpretou o jogador Heleno de Freitas no filme Gilda. Aqui, ó. O ator Rodrigo Santoro interpretou o jogador Heleno de Freitas no filme biográfico Heleno, lançado em 2000. Isso, então. Foi o Rodrigo Santoro e o nome do filme era Heleno. Era um filme biográfico do jogador. O outro é o Mané, a Alegria do Povo. Correto? Mané, a Alegria do Povo, todo mundo sabe. E aí, temos 2, né? 2 longa-metragens com jogadores do Botafogo. É o único. Nós temos ali o Pelé, o filme do Pelé, né? Pelé. E eu acho que tem alguma coisa do Zico, não sei se tem, nem sei se tem. Mas o Botafogo é o único time que tem 2 jogadores que tem um longa-metragem falando sobre eles. Talvez até apareça em algum momento algum outro longa-metragem contando a história do Nilton Santos. O filme do Mané era o Mané, a Alegria do Povo, né? Então, cara, o Botafogo é o único time que tem essas circunstâncias. Então, o Savarino conquistando mais um título pelo Botafogo seria transportado para essa galeria, aonde vem Heleno de Freitas, vem Didi, vem Zagallo, vem Gerson, Jairzinho, Paulo César, Garrincha, Nilton Santos. Cara, é uma constelação, E você, sendo um jogador atual,
fazendo parte dessa constelação, e aí eu digo não por conta só da qualidade, mas pelos títulos de relevância conquistados, cara, seria importantíssimo. Mas não houve essa possibilidade com o Savarino. Então o Botafogo, voltando ao Wallace Davi, o Botafogo está buscando um time, primeira divisão ou segunda divisão, ou até mesmo um time de uma divisão modesta na Europa, uma segunda divisão da Espanha, uma segunda divisão de Portugal, uma segunda divisão da Inglaterra. Cara, isso seria um patamar, elevar o patamar do jogador muito interessante. Ver o caso do Huguinho, cara, que estava lá no Molenbeek, né? No Molenbeek da Bélgica, disputando o campeonato belga. E o Huguinho volta ao Botafogo. O Botafogo, inclusive, pagou pela repatriação do jogador, né? Pelo retorno do jogador, e olha a importância do jogador no elenco atual. Então, cara, eu acho que é válido, eu não acho justo, não acho interessante entrar naquele detalhe que o jogador é muito novo, não serve para o time principal. Cara, o jogador ou é bom ou é ruim, não tem novo nem velho, ou ele é bom ou ele é ruim, entendeu? E o jogador bom, eu quero que você entenda, aí vem a questão dos outros jogadores do Botafogo. E o jogador bom, ou ele é fenômeno, ou ele vai ser sempre um jogador bom, que pode ter vaga no seu elenco e pode não ter. A probabilidade é ele não ter. Por que não ter, cara? Porque o elenco, para ele ser um elenco equilibrado, ele precisa de jogadores que eu chamo de jogadores âncora. Aqueles jogadores que vão dar suporte a uma projeção de um jogador da base. Então você precisa ter ali pelo menos ali 8, 7, 9 jogadores de peso para poder comportar ali a projeção desses jogadores que vêm da base. Então, hoje o Botafogo não tem. Eu citei exemplo porque que eu quero falar. Esse já é o terceiro vídeo que eu faço hoje falando a mesma coisa. Os dois primeiros, cara, eu tô ainda me adaptando ao novo modelo de celular. Você sabe, nós vamos fazer a nossa live. Provavelmente sexta-feira nós vamos ter live. Eu já te convido. Fica atento, observa, convida seus amigos, vamos participar dessa live, vamos bater papo, vamos interagir, vamos ali mostrar, você vai poder mostrar qual a sua visão da coisa, do que está acontecendo ao Botafogo. Eu vou poder mostrar a minha, porque eu sei, eu faço um vídeo por dia, cara. É muito longo o vídeo e muitas vezes eu preciso fazer o vídeo longo porque eu falo de todos os assuntos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 ou 5 assuntos para falar e talvez não dê tempo. Então já vamos fazer a live. Correto? Então, dentro dessa questão, o que acontece? Cara, nós não vamos ter Neymar no nosso elenco. Nós não vamos ter esse menino que foi agora, Estevão. Nós não vamos ter um Luiz Henrique. É muito difícil você encontrar um jogador. Mas você precisa produzir jogador, você precisa fazer. Você precisa colocar esses seus jogadores nesses ambientes que eu estou colocando para você. Uma segunda divisão da Espanha, uma segunda divisão de Portugal, uma segunda divisão da Inglaterra, uma segunda divisão ou até primeira divisão da Bélgica, que são campeonatos mais modestos, né? Uma primeira ou segunda divisão lá da Bulgária, lá onde está o Ludogorets. Agora nós mandamos lá o Natan Fernandes. Então, cara, uma segunda divisão ou primeira divisão da Turquia. Correto? Então, tem muitas praças, muitos ambientes onde o jogador da base do Botafogo pode ir para se aprimorar. Falando, inclusive, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Wallace Davi está sendo encaminhado. E eu acho que deveriam encaminhar outros jogadores. Outro, por exemplo, Felipe Januário, Cadu, tá lá. O Botafogo vai disputar agora a última partida do Sub-20, essa semana ou a próxima semana, vai disputar a última partida do Sub-20. Aí vai dar férias e os caras só vão se apresentar agora lá para o mês de setembro, outubro, novembro, para se preparar para a Copinha, a Copa São Paulo, que é em janeiro.
Cara, o que esses caras vão ficar fazendo? Aí empresta, eles voltam em dezembro, tiram suas férias e em janeiro eles vão estar preparados para a Copa São Paulo, já com vasta experiência no futebol, ou nacional, de primeira, profissional, ou no futebol europeu, americano, né, em vias desse empréstimo. Aí retorna e vem com vasta experiência. E aí eu acho que temos muitos jogadores para colocar lá. Arthur Isaac, já falei do Felipe Januário, do Cadu, do Marquinho, correto? Gabriel Abdias, o próprio Christian Lohr, porque agora parece o Kleber Lucas tá ali como terceiro goleiro, o próprio Christian Lohr, o Caio Vale, o menino que inclusive ia ser emprestado, que não foi o... Esqueci o meia avançado lá, esqueci o nome dele. Então, é por aí que eu vejo que o Botafogo poderia aproveitar. Então, falamos do Wallace Davi. O outro assunto é a questão do Tuco Correia. Tuco Correia é jogador caríssimo, o Botafogo precisa solucionar essa questão. Está em vias do Estudiantes da Argentina vender um jogador para poder contratar o Tuco Correia. Parece que está tudo certo. Mas o Tuco Correia também já disse que queria ficar no Botafogo. Mas, cara, o jogador também precisa ter a capacidade de raciocínio. Não é que ele queira ficar, o Botafogo não quer mais ficar com ele. Pelo preço que ele custa e pelo que ele entregou. Ele tem que ter essa noção. E tem que ter alguém que tenha coragem de falar para ele. Cara, você vale para nós R$1.700.000 por mês e você não entregou nada. Você não entregou nada. Você teve um bom jogo contra o Santos, fez 2 gols, isso já faz mais de um ano. E você teve um jogo agora na Copa Sul-Americana, ou na pré-libertadores, Copa Sul-Americana, onde você fez um gol e deu uma assistência. Isso é muito pouco, cara, para o valor que você custa. Então nós precisamos que você abra espaço. E nós precisamos que você siga a sua carreira, cara. Porque aqui você não vai ser aproveitado. E eu não aproveitaria. Não aproveitaria. Infelizmente, eu defendi muito o Tuco Correia. Você deve ter visto vídeos passados onde eu defendo o Tuco Correia. Defendi muito, cara. Mas não é possível. Não seria bom permanecer com o Tuco Correia. Então, lá no futebol argentino, a janela está fechada. Mas no futebol argentino tem um regulamento que diz que quando um clube vende um jogador, mesmo com a janela fechada, ele pode contratar outro jogador. E eu acho isso uma boa solução, inclusive para o futebol brasileiro. Entendeu? Acho, inclusive, isso bom para o futebol brasileiro. Seria uma medida interessante. Por quê? Cara, muitas vezes, um exemplo que eu te dou, Montoro ou Danilo. Cara, chega no último dia da janela, esse jogador ele é contratado por um clube europeu, por um clube americano, por um clube árabe. E você não pode mais contratar. Por quê? Porque a janela fechou e aí acaba para você. Então isso deveria ser permitido no futebol brasileiro. Cara, você vendeu um jogador, você tem condições de contratar hoje. Outro. Se a janela internacional estiver fechada, você vai na janela nacional e contrata outro jogador. Você tem essa possibilidade. Isso seria uma solução interessante. Então, Tuco Correia, cara, precisa urgentemente sair do Botafogo. Por último, e não só isso, nós vamos comentar também, é a questão da renovação do Alex Telles. Eu vi aqui no vídeo do TF, inclusive eu ia fazer aqui um mecanismo, porque eu não consegui fazer, eu ia mostrar para você aqui, eu tenho aqui embaixo a minha TV, conectada aqui com TV Box que eu tenho, onde eu estou vendo aqui, por exemplo, agora eu estou vendo aqui o canal do Manel, o vídeo do Manel, mas eu já vi de manhã o Thiago Franklin e já vi o Iverson Santos. Daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, eu vou ver o Anderson Mota.
E assim por diante, eu vou acompanhando. Por isso que eu te peço, cara, vai aqui, se inscreve no canal, dá uma oportunidade, vamos dialogar, vamos conversar, vamos interagir, vamos falar do Botafogo. Então eu vi o Franklin Carvalho no vídeo do Thiago Franklin falando sobre a liderança, as lideranças do Botafogo. E aí é onde eu chamo a situação para a questão do jogador âncora, né? Daqueles jogadores que são os jogadores âncoras. Então ele fala sobre a importância do Alex Telles na permanência no Botafogo, a liderança do Alex Telles, o fato dele ser campeão. Ele cita o Vitinho, você vê o Vitinho, cara, que nem sempre é titular, mas é considerado uma liderança dentro do elenco. Você tem o Marçal, cara, que o Marçal, se você vê, ele tem uma liderança externa. Ele não tem tanta liderança dentro de campo. Por quê? Porque o Marçal, em algumas situações, ele é o terceiro reserva. Então nós precisamos de jogadores que possam ter uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas dentro do elenco, dentro do time, para dar suporte àqueles jogadores que vão ser projetados da divisão de base. Ou aqueles jogadores que são contratados em idade mais jovem, né? Os mais jovens que são contratados. Como foi o caso do Jordan Barreira, o caso do Montoro. Correto? O caso do próprio Wallace Davi. Então você precisa ter esses jogadores. Então, quem seriam os nossos jogadores âncoras hoje? O Alex Telles, o caso Vitinho, no caso o próprio Ferrarese, que agora foi contratado, o Arthur Cabral, mas o Arthur Cabral nem sempre está na mesma situação dos outros, nem sempre é titular, nem sempre está em condições físicas, correto? Também não está entregando tanto quanto nós imaginávamos. Então, por aí, nós vamos fazendo o nosso time ficar mais consistente, contratando jogadores. Por exemplo, agora o Vasco. Você vê, o Vasco está contratando o Sousa. Esse jogador que seria interessante para o Botafogo, esse tipo de jogador que seria interessante para o Botafogo, um jogador com uma idade madura, um jogador que tem um longo período ainda pela frente, e um jogador que você pode manter ali por 3, 4 temporadas. Olha o tempo que o Sousa jogou pelo Racing. 4, 5 anos que ele está ali no Racing. Então, esse tipo de jogador que eu gostaria que chegasse no Botafogo. Jogador que pudesse ficar 3, 4 anos ali, dando sustentação aos jogadores que estão sendo ali da base, os jovens que estão sendo contratados, que eles tivessem a garantia. Pô, cara, eu estou indo num time sólido. Eu estou indo num time sólido, um time que não vai se desfazer do dia para a noite. Você vê ali o caso do Fluminense, por exemplo. Há quanto tempo está o Samuel Xavier no Fluminense? Há quanto tempo está o Fábio no Fluminense? Correto? Há quanto tempo está ali o menino lateral esquerdo, não o Arana, o outro que está lá no Fluminense? Há quanto tempo está o Martinelli no Fluminense? Correto? Há quanto tempo está o John Kennedy, o Cano, German Cano está no Fluminense? Então, é esse tipo de jogadores que eu gostaria que tivesse dentro do Botafogo. Jogadores que ficam ali 3, 4, 5 anos para poder manter uma frente. Olha, agora voltou o Thiago Silva. No Flamengo, você vê há quantos anos está o Arrascaeta no Flamengo? Há quanto tempo está o Bruno Henrique no Flamengo? Há quanto tempo está o Léo Pereira no Flamengo? Há quanto tempo está o Rossi no Flamengo? Há quanto tempo está o Pedro no Flamengo? Apesar da pouca idade, né? Ou não é tão pouca idade, mas é um jogador jovem. Deve ter 26, 27 anos, o Pedro agora. Então, isso que seria para nós o interessante. Há quanto tempo está Gustavo Gomes no Palmeiras? Correto? Há quanto tempo está Piquerez no Palmeiras? Deu para você entender aonde nós queremos chegar? Há quanto tempo está Flávio Lopes no Palmeiras? É dentro disso que nós queremos chegar. Dentro daqueles jogadores âncoras que você vai ter ali 3, 4 temporadas
que vão manter o nível do seu time e que vão permitir a chegada de novos jogadores. Então o Alex Telles é um desses, onde você precisa renovar. Eu já falei, cara, se o atleta ganha muito e você está tentando reduzir um pouco o salário dele, oferece 2 anos, cara. Não oferece 1 ano, oferece 2 anos. Você tem que ter uma fórmula de agradar o jogador também. Não é só se agradar. Correto? Então, cara, vai lá, oferece 2 anos de contrato, 3 anos de contrato. O Alex Telles deve ter ali 32, 30, 31, 32 anos. Com 3 anos de contrato, ele vai saber que vai jogar até 35, e se aparecer uma oportunidade dele voltar para a Arábia, para algum lugar, ele vai e você vai ganhar um dinheirinho, um cascadinho. Correto? Então, é o assunto Alex Telles. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa live e já vamos terminar. Eu vou ficar aqui 2 minutinhos falando sobre a live. Inclusive, sobre a live, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é a chave Pix. É o QR Code do Pix do canal. Botafogo Sem Mimimi. Você quiser, assim, apenas copiar ali, Botafogo Sem Mimimi, @gmail.com. Botafogo Sem Mimimi, @gmail.com. Mas aqui tem um QR Code. Você canaliza ali e faz lá o seu Pix pro canal. Por que eu tô te pedindo essa ajuda? Cara, nós vamos fazer a live. De qualquer jeito, nós vamos fazer a live. Mas eu fico acompanhando a live dos nossos amigos. Eu vejo como eles fazem. Eu vejo que eles têm uma estrutura. E é essa estrutura que eu quero montar. Aqui, nesse momento, eu estou gravando nesse celular que você está vendo. Esse celular aqui eu comprei porque esse aqui está com problema de carregamento. E o armazenamento dele não é adequado para que eu pudesse fazer uma live. Então, eu comprei esse telefone. Estou pagando em 21 vezes. Estou pagando em 21 vezes. Uma promoção lá da operadora, que me vendeu o celular, e eu fui lá, cara, pagando um valor, estou pagando, vou pagar. Correto? E vou gravar a live pelo celular. Mas eu não queria ficar gravando lives pelo celular. Eu queria manter aqui um computador, onde eu pudesse aqui digitar, passar imagens aqui para minha TV, para poder botar na tela para você ver. Usar a minha TV como sendo o meu monitor. Eu tenho uma TV aqui que ela está até dando aqueles estalinhos dos LED que já estão queimando. Inclusive, quando eu ligo, ela demora, porque ela tem que aquecer para poder aparecer a imagem. Eu tenho um laptop que eu posso usar, mas esse laptop aqui eu não tenho nem como fazer upgrade do próprio sistema operacional, porque não comporta. Correto? Então eu preciso ter essa ajuda. Como eu falo, você não vai me sustentar, você vai só me ajudar. Cara, eu tenho muitos amigos. Se você está me vendo, cara, comenta com nossos outros amigos. É coisa pouca, R$2 de um Pix, R$3 de um Pix, você já vai me ajudar. Aqui, ó, eu comprei esse microfonezinho, já tem tempo. Como eu falei, é a 3ª vez que eu estou gravando, porque tem horas que eu estou gravando achando que está saindo som e não está saindo som. Eu espero, inclusive, que quando eu for renderizar esse vídeo aqui para você, tenha som. Correto? Então, são coisas que eu preciso comprar. Ó, esse aqui, a lâmpada, tá vendo? Essa aqui é uma lâmpada pequena. Eu preciso de uma iluminação melhor. Então, eu preciso de uma iluminação praticamente igual a essa aqui, ó. Tá vendo que ela é maior? Eu tenho que fazer isso para te mostrar. Mas eu já pedi, eu já comprei. Mas eu tenho que pagar em prestação, cara, porque eu não tenho essa capilaridade toda para fazer esse investimento do jeito que eu queria. Então, por isso que eu preciso da sua ajuda. Aqui, ó, no Pix. Correto? Como eu falei, cara, você não vai me sustentar, eu não quero que você faça Pix de R$50. Se puder fazer, pode. Eu tenho amigos que podem fazer? Pode. Ah, mas não sei por que não fazem, então também não tem problema, porque vai sair a nossa live provavelmente na sexta-feira. Na sexta-feira nós vamos voltar e nós vamos fazer a live. Mas os nossos vídeos diários, eles vão continuar.
Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras.